Tem um versículo que me chamou muito a atenção na carta de Judas, que ele disse que era para nós arrebatar aqueles que estão em dúvida do fogo. Coisa séria. Para nós irmos e arrebatar as pessoas que estão em dúvidas do fogo. Ele diz: arrebatai-os do fogo. Eu até contei na quinta-feira, quando eu estava ministrando na Assembleia de Deus da Fazenda, onde eu congrego, que um certo dia eu estava atendendo o meu primeiro incêndio, Eric. Foi lá na cidade de Blumenau. Quando eu entrei no bombeiro, saí do exército, entrei no bombeiro. E quando eu entrei na viatura para atender o primeiro incêndio como bombeiro na cidade de Blumenau, porque eu entrei lá, em Blumenau na época, eu fui tremendo. Era um primeiro incêndio, um guri novo, né, Eric? Tremi mesmo. Por quê? Porque era um incêndio de grande proporção. Muitos telefonemas para a central, Eric, lá do bombeiro de Blumenau, isso há muitos anos atrás, porque pegou fogo na caça e pesca, no centro da cidade. Imagina, Eric, as chamas no centro da cidade de Blumenau, através do incêndio da caça e pesca. Caça e pesca, em Blumenau na época, vendia armamentos, botijões liquinhos, tudo que era explosivo, projetos e tudo quanto é calibre de armas, Eric, tinha na caça e pesca quando pegou fogo em Blumenau, meu primeiro incêndio. E nós tínhamos, Eric, 2 viaturas só. O ABT, que é autobomba tanque, e o AT, que é autotanque. 2 viaturas. E saímos para aquele grande incêndio na caça e pesca no centro de Blumenau. Os irmãos que estão me ouvindo em Blumenau sabem disso. Meu primeiro incêndio. E quando eu entrei naquele incêndio para combater o meu primeiro incêndio, eu tinha um auxiliar de linha. Ele que te dá a proteção, ele diz vai ou vem, porque você vai no combate, ele te dá a proteção. Assim o Espírito Santo conosco, ele quer dar-lhes a proteção, ele nunca vai abandonar você. E esse meu auxiliar de linha, ele me abandonou. Ele, quando viu o perigo, Eric, perna para quem pode. E eu fiquei lá no meio do fogo. Aleluia. E se você abrir a epístola de Judas, que tem um capítulo só com 25 versículos, ele fala no versículo 22 da sua carta, ele diz assim, no 23 da carta de Judas: salvai alguns, arrebatando-os do fogo. Tende deles misericórdia, com temor, aborrecendo até a roupa manchada pela carne. Ou seja, não interessa que seja, tenha misericórdia, arrebata-os do fogo, para que eles não sejam consumidos. E ali eu estava, naquele grande incêndio, no meio do fogo. E eu não estava na igreja, eu era afastado, Eric. E se Deus, se não fosse a minha proteção, se não tivesse tomado o lugar daquele que me deixou sozinho no meio do fogo, o meu companheiro, quem me tiraria daquele fogo? Quem me puxaria daquele fogo para que eu não morresse? E se eu morresse naquele fogo, Eric, eu estaria guardado na cadeia eterna para ser condenado para o juízo eterno. Por quê? Porque eu não aceitei, eu me afastei e não aceitei Jesus na minha vida como o resgate. Eu me afastei de Jesus, perdi a fé. Quando eu estava no bombeiro,
em Blumenau. Eu me criei na igreja e me afastei, perdi a fé. Estava fraco, estava em dúvida. É isso que Judas estava dizendo. Os tais, esses que estão em dúvidas, estão correndo risco que eram de nós e hoje estão afastados, desacreditados, perdendo a fé. Vai em busca deles, salvai alguns, arrebatando-os do fogo. Tende deles misericórdia com temor, aborrecendo até a roupa manchada da carne. O que o mendigo possa vir a fazer para que não possa ser salvo? Nada. Nada. O que um preso, esse que está lá penado, seja na área masculina ou na área feminina, o que ele possa fazer para que Deus não possa salvá-lo? Nada. Ou seja, arrebatar ele do fogo eterno? Nada. Se ele deixar Deus, se ele deixar Deus entrar no seu coração, abrindo a porta do seu coração, Deus ele entra. É Deus que tem que aceitar você. Nós temos até uma mania, né, dizer que nós temos que aceitar. Não, Deus ele, na verdade é Ele que tem que nos aceitar, né, Eric? E você tem que agradecer a Deus por ter aceitado você. Abra o teu coração, seja aí na área masculina, na área feminina, você que está penado, abra o teu coração. Que na verdade quem tinha que aceitar você é Deus, não é você, Deus. É Deus que teria que aceitar você, do jeito que você está, do jeito que eu estava, para uma condenação eterna, para um fogo eterno. E o que me chama a atenção é que Judas, ele mencionou nessa epístola o êxodo. Ou seja, ele falou do povo de Israel que Deus tirou com mão forte lá do Egito. Ele falou que aquele povo que Deus tirou com mão forte, resgatou eles lá do Egito das mãos de Faraó, nenhum deles, daqueles que eles tirou, a não ser Josué e Calebe, entrou na terra prometida. Olha aí. Nenhum deles, daqueles que Deus tirou com mão forte, resgatou eles lá do Egito, nenhum deles, a não ser Josué e Calebe, que entrou na terra prometida. Nenhum deles entrou na terra prometida. Aí foi outra geração que entrou. Porque aqueles que Deus tirou com mão forte lá do Egito, muitos deles fizeram um bezerro de ouro. Adoraram o bezerro de ouro. Tiveram aquele bezerro como um Deus. E estão lá hoje, meus irmãos, atrás de uma cadeia eterna. Como aquele rico que dizia que rico sou. E quantos que ouviram aqueles falsos profetas que levantaram um bezerro de ouro e tiveram dúvidas se Deus era o Deus deles ou não, se valia a pena ou não percorrer aquele deserto. Até porque não era 40 anos, era só 40 dias para ele chegar na terra prometida. Entraram por atalhos devido ao pecado. E Judas falou assim como foi no Êxodo, porque ele se referiu ao povo do Egito, que Deus resgatou. Muitos deles estão aguardando o julgamento. Ele citou também, Eric, os anjos que se rebelaram contra Deus. Na sua carta, olha aí. Os anjos também são como as estrelas caídas. Umas estrelas que caem. Os anjos estão lá aguardando também a condenação eterna. Ele também se referiu de Sodoma
e as suas cidades circunvizinhas. Olha aí. Que se perdeu pela prostituição, pelos grandes pecados. Isso Judas escreveu na sua carta. E Deus teve tanta misericórdia, como nós já falamos no programa passado aqui, da família de Ló, que lá estava em Sodoma e Gomorra, que estava condenada, que resgatou Ló e sua família. Nós já falamos no programa passado. Pela misericórdia de Deus. Mas Jó pagou as consequências do pecado. E ele foi puxado do fogo eterno, o Eric. O anjo puxou Ló e sua família, ele puxou Ló. Sai para fora, Ló, porque senão ele seria consumido pelo fogo. E eu estava naquele incêndio de grande proporção, mas eu sentia o Espírito Santo, Eric, Jesus, me puxando do fogo, para que eu não morresse e fosse condenado. Um homem que tinha dúvida, tratando-se da igreja do Senhor, porque eu estava afastado. A misericórdia do Senhor me alcançou e me arrebatou do fogo, para que eu não fosse julgado para uma morte eterna. Como diz aqui na carta de Judas: salvai alguns, arrebatando-os do fogo, tende deles misericórdia com temor, aborrecendo até a roupa manchada da carne. E o 24 diz assim: ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeço e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória. Queridos, Deus ama você. Deus me ama, Deus nos ama. Não perca a sua fé, o justo viverá da fé. E se ele recuar, Deus não tem prazer nele. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Não desista. Não fique cocheando entre dois pensamentos diante dos dias difíceis. Fique firme, não desfaleça na fé, porque o que há de vir virá e não tardará. Não tenha dúvida, o que há de vir virá e não tardará. Tardará. Diga assim: Deus, Jesus, diga: Jesus me aceita. Me aceita nesta tarde. Eu abro a porta do meu coração para deixar o Senhor entrar e fazer de mim a tua morada, para que eu possa ser livre do fogo, através do sacrifício da cruz. Me cobre com teu sangue. Amém e amém. Diga: Deus me aceita. Eu te peço em nome de Jesus. Diga: Jesus intercede ao Pai para que Ele me aceite de volta. Como disse aquele filho pródigo, Eric: levantar-me-ei, irei ter com meu pai, aleluia, e direi assim: Pai, pequei contra os céus, contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faz de mim como um dos teus trabalhadores. Ou seja, eu ainda quero ser útil para ti, para a tua obra. E Ele vai te usar, Ele vai te salvar, ainda vai te usar para a sua obra e vai restituir tudo que era seu. Sinta aí a presença do Espírito Santo.